Você está passando por alguma guerra? Qualquer tipo. Talvez é uma guerra até com você mesmo, ou com alguém que você ama. Está passando um problema no seu casamento, seus filhos, suas finanças, seu trabalho, suas emoções, batalhas. Todo mundo tem guerra, todo mundo tem batalha. A Bíblia fala que no mundo teremos guerras, teremos aflições. Foi Jesus que disse isso. Ele fala para a gente ter bom ânimo, não é? Porque ele venceu o mundo. Você quer saber como vencer no meio dela? O que Deus tem para você no meio da sua guerra? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional aqui, ó, na presença do Pai, para abençoar a sua vida. E eu vou te responder essa palavra. Fica aqui comigo, tá legal? Ó, você sabe, tem muita coisa que a gente dá de presente que as pessoas se alegram, mas tem presente que tem o poder de transformar a vida de alguém. Já pensou que esse é o melhor presente para dar para sua mãe? Está chegando, Dia das Mães, dia 11 de maio. Dá tempo ainda de você adquirir o devocional. Eu acho que esse é um presente poderoso, não só maravilhoso, poderoso, barato em relação a outras coisas. Chega na sua casa e são 365 páginas de revelação do amor do Pai. Ele é o presente, dá para sua mãe, dá para sua sogra. Sim, para sua sogra. Abençoa, faz uma dedicação bonita, põe uma embalagem bonita. Que tal? Se você quiser, dá tempo. Só clicar no link que aparece na descrição do livro, ainda do vídeo, dá tempo de chegar na sua casa. É agora, tá legal? Ó, no final eu vou orar por você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Clica aí em se inscrever e acionar as notificações. Se você deseja, venha fazer parte do Clube do Assinante e acessar mais de 1.500 mensagens exclusivas para te abençoar. Olha, como eu disse para você, todos nós temos muitas guerras, muitas batalhas, enfrentamos muitos problemas, dificuldades na vida. E às vezes precisamos de ter uma palavra de Deus no meio disso, no meio da guerra. Porque é ela que nos sustenta. É quando Deus dá uma palavra e nos dá uma direção que nós somos sustentados no meio da batalha. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, quando o rei de Israel estava no meio de uma luta terrível e apavorado, Deus falou para ele não ficar com medo, não ficar estressado, mas ele falou uma coisa para ele, falou assim para ele: não fique assustado, com medo, porque a peleja não é vossa, mas é minha. A peleja não é vossa, a guerra não é sua, ela é minha. Está lá em 2 Crônicas 20, 15. Esse é um ponto fundamental. Tá bom, você está desesperado porque você está no meio de uma luta. Mas a minha pergunta hoje para você é: essa luta, quem vai lutar? Você ou Deus? Ela é sua ou ele vai assumir essa luta no seu lugar? Ah, pastor, mas eu não mereço. Quem sou eu? Pelo contrário, eu que aprontei essa confusão, eu mereço passar por essa luta. Esse é o seu problema. Você precisa ouvir mais o Evangelho, acreditar no Evangelho, porque a nova aliança é a grande troca da cruz, por amor, não por merecimento. Deus nos amou de tal maneira que trocou de lugar conosco na cruz. Ou seja, ele fez uma aliança de sangue. A aliança não tem cláusulas de merecimento, não é? Elas têm as cláusulas que estabelecem a aliança. E uma das cláusulas dessa aliança é que agora ele seria o seu Deus. O que ele estava dizendo? A sua luta é minha e as minhas vitórias são suas. Ele troca de lugar. Então agora, quem luta contra você, luta contra ele. Por isso que a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou outra versão, quem será contra ele? Porque ele agora se associou a você numa aliança de sangue. Então, tudo que diz respeito a você, diz respeito a ele. Se um demônio se levantou, é contra Deus que ele vai lutar. Se uma doença se levantou, é contra ele que ela vai ter que enfrentar. Só que ele já venceu o diabo. Ele já venceu a morte, ele já venceu a enfermidade, ele já venceu tudo lá na cruz. Nada pode contra ele. E todas as coisas que dizem respeito a você, seja qualquer tipo de situação que você está passando, qualquer tipo de guerra, Deus está do seu lado. Ele vai lutar no seu lugar.
Agora, olha que notícia maravilhosa. Você está aí angustiado porque você está enfrentando uma batalha na sua força. Mas eu vim aqui para te dizer que o Senhor está te falando. Essa peleja não é sua, é minha. Uau! Então, se é dele, por que você está desesperado? Se é dele, está resolvido. Essa aqui é a verdade. Puxa vida, que o Senhor te ajude a acreditar hoje. Meu Deus, vamos escrever isso? Pega aí o seu caderninho de anotações aí, ó. Eu tenho o meu aqui, olha quantas verdades estão escritas aqui, ó. É legal isso. Você pode escrever nos comentários também. Escreve assim, as minhas... Não, vamos escrever como a Bíblia. A minha batalha é do Senhor. A minha batalha é do Senhor. Ou vamos escrever melhor, vamos escrever igual a Bíblia. Diga assim, ó. A peleja não é minha, mas é dele. Vamos escrever isso. Escreve aí, assim. A peleja não é minha. Deus luta por mim. Põe assim. Deus luta, ou melhor, Deus luta por mim. A peleja não é minha, Deus luta por mim. Ficou bom assim. Essa é que é a verdade. Davi sabia disso. Por isso que ele falou contra Golias lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, a Bíblia fala: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Uau, olha o que ele está dizendo, que lindo isso, né? Saberá toda essa multidão que está vindo contra mim, para me destruir, que o Senhor salva. É isso que você tem que declarar diante das suas lutas, do seu problema. Se levante e fala: todo mundo que está olhando e está achando que é o meu fim, vai saber que o meu Senhor salva. E vai saber não porque você merece, vai saber porque Ele é bom. E Ele não salva com espada, Ele não salva matando ninguém, não, nem com lança. Ele fala: porque do Senhor é a guerra, dele é a batalha, dele é a luta. E Ele vai entregar a vitória nas minhas mãos. Ele vai me entregar a cura, o suprimento para pagar minhas dívidas, a restauração do meu casamento, vai me dar direção. Dele é o meu problema, dele é a minha guerra, dele é a minha luta. Então veja que a maneira... Agora, é interessante que quando você vai olhar as guerras de Israel, uma delas, o Senhor manda eles fazerem uma coisa muito estranha. Ele mandou que o povo fosse para a guerra e ele fez isso de uma maneira completamente diferente, estranha para o homem natural. Ele mandou colocar os cantores na frente, na linha de frente da guerra, para louvarem a Deus. Ó, nós vamos para a guerra, coloca os cantores para cantar, na frente da guerra. Isso é uma loucura, né, gente? Pensa comigo. Porque parece mais uma missão suicida do que uma tática militar. Ninguém vai para a guerra e coloca cantor na frente. Mas aquela batalha não era uma batalha comum, era uma batalha espiritual, diferente. Não é? Aquela batalha era uma batalha do Senhor. Olha que diz isso lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22, sobre isso. Diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando que isso aconteceu? Quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. Uau! Quem reclama, exalta o problema. Quem louva, exalta o Senhor da batalha. Exalta aquele que vence no seu lugar. Você já pensou em cantar no meio dessa situação que você está passando hoje? O diabo quer que você chora, que você tranca no quarto, entra em desespero, fica angustiado. Mas por que não? Terminando aqui a live, ligar um louvor, cantar de todo o seu coração, louvar alto. Por quê? Porque Ele está do seu lado, Ele é o Senhor da guerra. E Ele está lutando por você. Enquanto você canta, enquanto você louva, Deus luta por você.
É até um ditado popular, né? Como é que é o ditado? Quem canta seus males espanta. É um ditado, não está na Bíblia não. Mas faz sentido. Faz sentido, porque quem louva, não quem canta, mas quem louva o Senhor, está exaltando Ele, está dizendo, eu creio que o Senhor está pelejando por mim, está engrandecendo. E quando você faz isso, Deus sai para lutar em seu favor e desbarata seus inimigos, seus problemas. Numa das lutas mais terríveis da minha vida espiritual, eu recebi uma direção de Deus para separar um tempo para louvar. Fiquei uma semana jejuando e cantando. Eu não fazia outra coisa. Às vezes eu sentia profundas angústias, mas eu louvava. No final daquela semana, um problema que eu estava enfrentando, que eu já tinha jejuado 21 dias para resolver e não resolveu, foi resolvido. Milagrosamente a mão de Deus veio e agiu na minha vida e vai agir na sua vida também. Louve todo o seu coração. Veja Deus lutar a sua guerra por você. Olha, se foi abençoado hoje, puxa vida, eu vou salvar essa live, pega o link, manda para os seus amigos, abençoe a vida de alguém, isso vai fazer toda a diferença, tá legal? Me ajude. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aciona aí as notificações, faça isso agora, vou orar por você agora. Você pode se tornar um assinante para nos abençoar e ser muito abençoado. Se você quer se tornar um parceiro do Evangelho, tem muitos irmãos que estão mandando ofertas para patrocinar a pregação. Não é para mim, eu não pego nada. É um link direto do YouTube no meu canal e isso vai patrocinar as pregações. Nós temos alcançado já 500 mil de pessoas por mês. Se você tiver vontade de ajudar, você pode fazer uma vez ou todo mês, como você quiser. Só você mandar um direct para mim ou no meu WhatsApp e a gente vai entrar em contato para te explicar. Qualquer valor tiver no seu coração. Vamos orar. Pai, eu oro pelos meus irmãos agora que estão passando por uma luta, uma batalha. Ó Deus, tua palavra diz que essa luta não é nossa. Essa luta pertence ao Senhor. Que eles saibam disso. O Senhor está do lado deles para lutar as guerras deles. E dessa maneira possam ter fé no seu coração para crer que essa batalha já está resolvida, porque o Senhor já está pelejando por eles, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, corre lá na descrição do vídeo, compra o presente da sua mãe para dar tempo de chegar e da sua sogra também. Deus te abençoe, gente, fica na paz.